Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar esse aqui é o prova 14, parte um e 2 do nosso mini curso preparatório para a UAB. Lembrando que é uma revisão de uma grande aula de 2 horas e pouco. Mas o conteúdo do episódio sempre está aqui. Tá? O que acontece é que de vez em quando tem algum teminha que não está nas provas, né? Que eu acabo estendendo um pouco mais. Mas o que foi visto ontem foi o quê? Foi o seguinte, nós estávamos comentando a respeito, né, do controle de constitucionalidade no caso preventivo e repressivo. Preventivo é antes de ficar pronto, né? Você vê aqui, ó, existe um projeto de lei, ele chega aqui na Câmara dos Deputados, ele passa pela CCJ, vai lá na votação na Câmara, Senado, volta para a Câmara, vai para o Senado para sancionar ou vetar. Enquanto não está pronto a lei, existe um controle preventivo. Ele pode ser feito dentro do próprio Congresso Nacional por meio de uma situação política, né, como por exemplo a CCJ impedindo que uma medida provisória se torne lei, ou também por meio de um parlamentar fazendo um mandado de segurança contra um ato aqui dentro, né, da mesa diretora, por exemplo, que esteja desrespeitando a própria Constituição Federal. Então, mandado de segurança contra esse ato em si, para que essa lei não venha se tornar, desculpa, para que esse projeto de lei não venha se tornar lei, ou para que essa medida provisória não entre em vigor, tá bom? Enfim, esse é o controle preventivo, o controle repressivo vem depois. Tá, existe o judicial e o político, pessoal. O judicial é feito pelo Poder Judiciário, o político é feito dentro do próprio Congresso. Exemplos de controle, exemplos de controle judicial, que eu falei, né? Mandado de segurança feito lá no próprio Supremo Tribunal Federal. Controle político, a CCJ impedindo que a medida provisória se torne, entre para valer aqueles 60 dias prorrogável por igual período. Você também tem alguns nomes, né? Decreto legislativo, resoluções também do Congresso Nacional, são formas também, né, de atos normativos primários que têm uma força específica em si, e essa força específica em si, ela já está pronta, ela já é um ato normativo pronto, realizado, e esse ato em si, ele também sofre o controle de constitucionalidade. Por exemplo, o presidente da República, ele pode, se ele quiser, atacar um decreto legislativo. Um decreto legislativo ele faz por meio de ADI, né, porque ele é um legitimado ativo do 444, ele vai atacar isso no STF, certo? Porque o decreto legislativo ele já existe, já é uma força, já é um ato normativo primário que retira a sua força da própria Constituição Federal. Olha só, reiterando aqui, né? Imagina o Congresso Nacional, ele delega para o chefe do executivo para que ele trate dos assuntos respectivos, A, B, C, D e E, no caso de uma lei delegada. O presidente da República, ele até pode fazer isso, né? No caso da lei delegada. No Brasil não tem muitas leis delegadas porque nós temos medidas provisórias, né? Mas ele pode tratar do assunto A, B, C, D e E. Vamos supor que ele trate do F e do G. Ele exorbitou dos poderes da delegação. Nesse ato em si, existe um decreto legislativo, que é um controle repressivo, né? Na verdade, que vem ali, na verdade, não é um controle repressivo, perdão, é um controle preventivo que vem impedir que esse projeto de lei aqui se torne lei. Só que esse ato em si, esse decreto legislativo, ele é um negócio que já existe, ele já teve força, e o presidente da República pode atacar esse decreto legislativo por meio de ADI. Bom, isso que eu falei, não sei se ficou confuso, mas basicamente é o seguinte: existe ali uma lei que vai ser feita pelo Poder Executivo, no caso dessa lei delegada, um projeto. Esse ato que, de formar a lei em si, ele vai ser controlado pelo Congresso Nacional, que impede que esse projeto de lei se transforme em lei. Esse decreto legislativo ele está fazendo um controle político preventivo de constitucionalidade, não deixar a lei que está sendo feita pelo presidente da República entrar em vigor. Só que quando o presidente ataca esse decreto legislativo, aí esse ataque ao decreto legislativo ele é um controle repressivo por meio de ADI. Por quê? Porque o decreto legislativo já é um ato normativo primário perfeito, que já está pronto, ele, inclusive está impedindo que aquele projeto de lei delegada entre em vigor. Tá bem? Um assunto bem legal, pessoal. Bom, continuando aqui, também vimos, né, a formação de partido político aqui no Brasil. Você tem o registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no TSE, não é criado por lei, não faria sentido nenhum, né, os parlamentares criarem um partido político. É de direito privado, não é de direito público, ou seja, tem as mesmas regras, né, no caso de eu e de você, se nós tivermos uma pessoa jurídica. Só que tem que lembrar, né, partido político tem imunidade de impostos, tá? É uma coisa diferente, mas o partido político, igreja, sindicato tem imunidade de impostos. Nós também temos o dinheiro, pessoal, não pode ter dinheiro estrangeiro, né, subvencionando os partidos políticos. Então, o partido político ele é registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Né? Isso aqui é bem legal. Ele é registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e também no TSE. Esse quadrinho aqui vale muito a pena você decorar. Sociedade de Advogados é uma sociedade simples, mas ela é registrada no Conselho Seccional e não no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Tá? E a sociedade empresária é registrada no Registro Público de Empresas Mercantis. Esse quadrinho aqui, com certeza, ele há de ser cobrado no seu exame da ordem. Tá bom? A gente também temos uma ideia de que no Brasil, e na verdade em qualquer lugar do mundo, não pode mais ser criado tribunal de exceção. Aquele tribunal que é criado justamente para um caso que já aconteceu. Não dá certo. O ideal é que seja o quê? Um juiz natural. O que é o juiz natural? O juiz natural é aquele juiz que naturalmente irá julgar você. Por exemplo, se você cometer um crime cuja pena é de até 2 anos, naturalmente você será julgado pelo GCRIM. Se você cometer um crime doloso contra a vida, naturalmente você será julgado pelo tribunal do júri. Se você cometer um crime em âmbito doméstico contra a mulher, naturalmente você vai ser julgado pelo juizado especial da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo? Então,
você tem um juiz que naturalmente irá julgar o seu caso. E não necessariamente o juiz natural é sempre de primeiro grau. Existem as pessoas que possuem prerrogativa de foro. Por exemplo, governador julgado no STJ, prefeito no TJ, presidente no STF. Então, o juiz de primeiro grau não necessariamente é o juiz natural. O juiz natural é o juiz natural para mim, para você, é o juiz sim. Tá? Agora, para os membros, né, em algumas situações específicas, como por exemplo, presidente da República, governador e prefeito, eles possuem, por possuírem prerrogativa de foro, serão julgados, né, nos respectivos tribunais em si. Então, o juiz natural para eles não é o juiz de primeiro grau. Tá bom? O Tribunal de Seção não existe mais, pessoal. Na verdade, deixou de existir, né? O último que teve foi o Tribunal de Bagdá, que julgou o Saddam Hussein. Temos também o Tribunal de Nuremberg, que na época do nazismo existiu. Tá? O Tribunal de Seção é aquele tribunal que é criado justamente para atacar uma situação que já existiu, não faz sentido, tá? Pela lógica. Bom, vamos lá, continuando aqui. Nós também temos o QUE, Rafinha. Aqui, gente, competência eleitoral ativa, né, para você votar. Agora, quem é que não pode votar? Os estrangeiros e os conscritos. E capacidade eleitoral passiva, quem é que não pode ser eleito? Os próprios inalistáveis e também o analfabeto. Esse jogo de palavras aqui é muito importante. Olha, os próprios inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Os inalistáveis são os estrangeiros e conscritos. Então, os inalistáveis e o analfabeto não podem ser votados. Isso é uma norma de eficácia plena, ela nasceu com a Constituição Federal e ela tem validade plena e integral. Tá bom? Depois caímos aqui na logística da desapropriação, tá? Em que nós temos a fase que se declara, quem declara é a administração pública direta, e ela que vai declarar. Tá? A declaração acontece na necessidade, na utilidade ou no interesse social. No caso de necessidade ou utilidade, o poder público tem 5 anos para realizar uma obra. Se ele não fizer, ele tem que esperar mais 1 ano para voltar a declarar a necessidade daquele bem. Por interesse social, 2 anos. Lembrando que nesse 1 ano aqui, pessoal, se o particular fizer benfeitorias úteis e necessárias, ele será indenizado. As necessárias, ele naturalmente será, com toda a lógica do mundo, ele será indenizado. Agora, as úteis precisa de autorização. Seja como for, a declaração é feita pela administração pública direta. Essa setinha aqui, pessoal, não é que a agência reguladora é direta, não, tá? A agência reguladora, ela é uma autarquia, ela é da administração pública indireta, mas excepcionalmente ela pode declarar a necessidade, daí, de exemplo aqui, a Anatel, que eventualmente ela pode ali, digamos assim, a Anatel ela pode declarar a necessidade de um bem específico. Imagina você tem um sítio que você planta seringueira, e aí você vai perder esse sítio porque o poder público vai usar para passar as linhas de telefone. Gente, comentando aqui, isso aqui eu comecei a falar sobre o quê? Comecei a comentar sobre direito processual civil. Então eu vou passar aqui os olhos sobre o conteúdo de direito constitucional para ver se eu deixei de falar alguma coisa para vocês. Então agora eu comentei falar sobre o controle prevensivo, controle repressivo, falei sobre Estado inelegível, tribunal de exceção, partido político. Sobre a fiscalização do Tribunal de Contas, eu não comentei, mas basicamente nós já falamos bastante sobre isso, né? O Tribunal de Contas, ele fiscaliza as contas, ele não julga, ele não é órgão do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo, ele auxilia o Legislativo na fiscalização das contas. É isso que o Tribunal de Contas faz. Tá bom? Ele não julga o presidente da República, ele não julga ninguém. Lembrando que, se ele desaprovar as contas, 2/3 da Câmara dos Deputados do Senado Federal, né? 2/3, perdão, né, do poder legislativo respectivo. Se for municipal, Câmara Municipal. Se for estadual, Assembleia Legislativa. Se for nacional, Congresso Nacional. Tá? Eles podem derrubar a desaprovação das contas feitas pelo Tribunal de Contas. Outra coisa importante é que qualquer pessoa também pode fiscalizar as contas do Poder Executivo. Qualquer contribuinte, no caso concreto. Se o contribuinte vai até a prefeitura e pede as contas do mês de julho do ano de 2023, se não for dado a ele, cabe aqui, mandado de segurança, tá? É uma informação, não é habeas data porque não é sobre a sua pessoa. Gente, algum deficiente, uma pessoa portadora de algum tipo de síndrome específica, dentro da logística dos direitos humanos, terá direito de estudar onde? Né? No local em que todos os outros podem estudar. Sobre desapropriação, acabei de comentar, nós temos essa explicação que eu fiz aí, mas o foco da desapropriação era comentar o fato de que você tem que diferenciar desapropriação de expropriação. A expropriação, ela acontece quando você tem a plantação, né, até mesmo em parte da sua propriedade de drogas ou o trabalho análogo à condição de escravo. Isso aí faz com que você tenha os seus bens expropriados. Não tem direito à indenização, pode ser bens móveis ou bens imóveis. Você perde tudo, tá bom? Beleza? Com relação à desapropriação, você sabe que você vai receber ali, né, os títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária para receber resgatáveis em 10, 20 anos. Tá bem? Gente, aqui eu acabei passando e eu não tratei com os alunos esse pedaço aqui em específico. Não sei o que que foi, o que aconteceu, que eu passei por cima disso aqui. Que estranho. Eu acabei não falando muito de direito tributário ontem, esse pedaço aqui. Achei estranho. Como é que eu esqueci? Não sei. Tá, mas enfim. Reiterando aqui, então vou falar agora, né? Vamos comentar agora aqui sobre direito tributário. Nós estávamos comentando sobre a indisponibilidade de bens, que também pode ocorrer no caso de execução tributária. Lembrando que a certidão de dívida ativa,
ela embasa a inicial executiva para um processo tributário em si. É um título extrajudicial, porque não foi feito pelo Poder Judiciário, obviamente, né? Transforma o crédito realmente em dívida ativa, vai determinar que aquele valor é líquido e certo, e por, por meio de cobrança, vai respeitar as leis, as regras na lei de execução fiscal. Gente, eu realmente não sei porque que eu não comentei sobre isso na aula de ontem, tá? Mas eu sei que eu fiz ali em tempo do processo tributário aqui, e eu acho que eu me estendi e eu acabei esquecendo. Né? Aqui na linha do processo tributário, na aula de ontem, olha só, nós vimos então a hipótese de incidência, fato gerador da obrigação tributária. Aí você tem um período aqui, que é o período decadencial para constituir definitivamente o tributo, é o direito de constituir, né? O prazo de 5 anos. Isso aqui é o prazo decadencial para lançar o tributo, lançamento, cidade de dizer ofício, por homologação e por declaração. Lembrando aqui que a exclusão acontece, né, no caso de isenção e de anistia, certo? Bom, maravilha. Continuando aqui, você tem, depois do lançamento, o crédito tributário, aí você pode pedir a suspensão ou a extinção do tributo em si. No caso, você vai ter a compensação tributária, dação de pagamento, ou você pode pagar mesmo com dinheiro e acabar a sua obrigação tributária, no caso dos tributos em si. Lembrando que compensação tributária, o próprio nome é explicativo, a compensação eu devo para você, você deve para mim, só que em direito tributário depende de lei autorizando a compensação. O Estado ele não aceita o título da dívida pública ou o título da dívida agrária dele, ele não aceita. Gente, título da dívida ativa, né? A certidão de dívida ativa, como eu acabei de dizer, ela é uma peça, uma folha, né, de papel essencial para uma execução fiscal. A execução fiscal se inicia, é proposto ali na execução fiscal, você tem a citação, e aí tem ali a intimação e depois a juntada. E em processo civil, tudo que você tiver que juntar, tudo que você tiver que chutar, chute em juntada. Mas no direito tributário, pessoal, você sai fora da juntada, assim como em processo, principalmente processo penal, você sai fora dos prazos que contam-se da juntada. Tá? No caso, o início para você contar o prazo de 30 dias para poder fazer embargo de execução no processo tributário, se dá da intimação do valor dos bens da penhora. Lembrando que você tem que garantir o juízo, no caso, de execução fiscal. Garantia do juiz se dá por dinheiro, seguro garantia judicial ou fiança bancária. Pessoal? Fique esperto porque seguro garantia judicial e fiança bancária são duas expressões que aparecem na execução tributária, na execução trabalhista e também aparecem na execução civil. Correto? É claro que lá não é essencial para você fazer embargo, execução nem impugnação, mas a depender do caso você pode utilizar, né, a fiança bancária ou seguro garantia judicial. Três matérias com direito administrativo também. Se você ganhar uma licitação, você tem que comprovar ali, você tem dinheiro para você continuar prestando serviço público, mesmo se a administração pública não vier te pagar. No caso concreto, você acaba tendo direito ali de. Você acaba tendo direito, né, de, além de comprovar com dinheiro, comprovar com seguro, garantia judicial ou fiança bancária, que você consegue continuar prestando serviço público, mesmo se a administração pública não vier a te pagar. Tá bom? Bom, comentamos isso daqui. Eu, sobre direitos, vamos voltar aos desenhos, né, dos resumos da prova de ontem. Mas eu só fiquei surpreso por não ter tratado aquele pedacinho ali em si. Mas nós acabamos comentando de processo civil. Eu acabei lendo o artigo 1015 com os alunos novamente, só estava reiterando que existem algumas decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, elas acontecem no curso do processo, tá? E uma das situações que você pode alegar e fazer o agravo do instrumento é quando o juiz ele não acolhe a alegação de convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é quando você tem aqui o Asdrubal em conflito com o Bruno, colocando num contrato que eventual conflito, né, eles iriam resolver não no Poder Judiciário, e sim numa Câmara Arbitral. É isso aqui que é alegado antes de julgar o mérito em si. Bom, gente, todas essas coisas que vierem a acontecer são no curso do processo. No curso do processo, cada agravo de instrumento em preliminar de contestação, você alega essa tal de convenção de arbitragem. Você alega várias coisas que não são mérito e o juiz decide essas coisas aqui no curso do processo, cabe agravo de instrumento. Tá bom? Bem, só que de vez em quando ele até acolhe também o mérito. Ele imagina que você entrou com uma ação de divórcio acumulado ali com alimentos. Às vezes você ganha o divórcio ou perde o divórcio, seja como for, isso é uma decisão de mérito aqui já dada no início do processo ou no curso do processo. E quando isso acontece, cabe agravo de instrumento. Ao final, cabe apelação das decisões que vierem a ocorrer. Tá bem? Gente, comentamos também, mais uma vez, né, sobre o tutela provisória de urgência de evidência. Tutela provisória de urgência, ela acaba por si, como é que eu posso dizer? Ela acaba, a tutela provisória, sendo uma decisão que é dada no curso do processo, essa decisão dada no curso do processo, ela é atacada por meio de agravo de instrumento. Se for dada na sentença, cabe apelação. Uma outra situação que comentei é sobre o regimento interno, né, dos tribunais, que eles definem ali que se eventual derrota acontecer não unânime aqui numa turma, o recurso sobe, na verdade não é recurso, né, automaticamente a Câmara Municipal. Gente do céu, o que que é isso? Que Câmara Municipal, Rafael? Respira. Deixa eu pegar um gole de café. Não vou nem pausar isso aqui. Eu fiquei extremamente confuso. Por que que eu não falei esse pedacinho aqui ontem na aula de tributário? Né? Não sei o que aconteceu. Na verdade, eu falei até mais coisa do que tem na prova, né? Mas mesmo assim, eu não falei esse pedacinho aqui, fiquei.
Assim, surpreso, cara. O contrato de locação vale entre as partes. Não pode ser oposto ao fisco. Existe solidariedade, mas não por lei. Enfim, né? Isso aqui, eu e você somos locatários, né? Ou eu sou locatário e você é locador. O IPTU compete a quem é dono da propriedade. Eu sou o locatário e eu não vou pagar o IPTU, tá? E, Rafael, mas você colocou no contrato, quem vai pagar é o locatário. Beleza, mas essa exceção não pode ser oposta ao fisco. Eu que tenho que dar o jeito de pagar. O devedor principal, né? O dono do imóvel que tem que pagar o IPTU. Que estranho, cara. Que estranho, hein? Então vamos lá. Ah, também aqui ficou faltando comentar sobre o domicílio tributário do andarilho, né? O andarilho, quem que é o andarilho, Rafael? Pessoa que tá pela rua aí, um mendigo, né? Ele também paga tributo? Paga. Ninguém escapa de pagar tributo. Todo mundo paga. O bebê também paga tributo, né? Todo mundo paga. E aí eles comentam, né? Qual que é o local, né, em que vai ser realizado, né, a verificação ali para fins de execução dos tributos em si do andarilho. Dos bens, né? Dos bens, onde que ele tem os bens. E também o local do faturador. Não é o local da sede tributante. Ah, o local da sede tributante que vai cobrar o tributo? Não. É o local do faturador, o local onde os bens dele está, estão situados. Tá bom? Vamos voltar aqui para os nossos desenhos. Acho que foi a pior revisão que eu fiz com vocês dessa aula aqui. De novo, reiterando aqui, vamos lá, de novo. Gente, é uma decisão da turma dentro do Tribunal de Justiça, se você perde de maneira não unânime, não cabe recurso dentro do processo civil, embargos infringentes. Isso aqui já é um processo natural do regimento interno do processo civil. Isso está previsto no artigo 942 do CPC. Nós vimos na nossa primeira aula do cursinho. Tá bom? Bom, aí eu estava comprovando aqui, mostrando para vocês que existe embargos infringentes no processo penal, só que aqui na segunda instância, uma decisão condenatória não unânime da segunda instância, é um recurso exclusivo da defesa, embargos infringentes no processo penal. Agora, no processo de trabalho, você tem juiz de trabalho, TRT, você chega no TST, depois de recurso de revista, e aí, se você perder no dissídio coletivo, cabe embargos infringentes. Então, assim, um embargo infringente no processo de trabalho é no TST, no processo penal é no TJ, no TRF, e no processo civil não tem no TJ, no TRF. Existe, sim, às vezes, né, talvez até lá no STJ ou no STF, embargos infringentes, mas isso depende do regimento interno também do caso concreto, de cada tribunal. Só que no processo civil, nos TJs não tem, é um procedimento automático que vai para uma Câmara, uma turma maior. Tá bom? Bom, aqui a execução tributária, né? Na verdade, eu mostrei a formação do tributo toda em si. Isso aqui é bem legal, pessoal, decorar essa compensação, né? Por meio de lei, lei que se autoriza a compensação tributária. Acabou que eu fiz dois desenhos, porque nesse aqui eu coloquei o prazo decadencial e nesse aqui eu coloquei o prazo prescricional. Tá? Em 5 anos também o Estado tem para executar a dívida em si, depois da constituição definitiva da dívida ativa. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Depois, vamos tratando aqui do poder de polícia. Disse que a administração pública busca o bem comum, independentemente da vontade do particular. Só que nós temos os super princípios, né? E aí você tem que levar em consideração o quê? Aqui a supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade. A supremacia tem o quê? Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder normativo, que são o quê? Os decretos regulamentares executivos e os decretos regulamentares autônomos. E a outra coisa interessante, qual que é a diferença entre poder de polícia e poder disciplinar? É o vínculo. Se você tem vínculo com a administração pública, você será punido pelo poder disciplinar. Se você não tem vínculo, pelo poder de polícia. Tá bom? O poder normativo, reiterando, decreto regulamentar executivo, que dá fé à execução à lei, e decreto regulamentar autônomo, que extingue cargos públicos quando vagos. E aí nós temos os atributos do poder de polícia, tá? Dentro da lógica dos atributos do poder de polícia, você vai encontrar aqui o quê? Você vai encontrar a discricionariedade, a imperatividade, a coercibilidade e a auto-executoriedade. Interessante que a auto-executoriedade ela acontece independentemente da notificação do Poder Judiciário. Mas nota, né, se o poder público tiver que te multar, se tiver que rebocar o seu carro, não vai ligar para o juiz para verificar se pode ou não fazer isso. Mas para executar o valor da multa em si, tem que se valer do Poder Judiciário. Imperatividade, pessoal, a força do Estado e a coercibilidade, a possibilidade de aplicar sanções. Você sabe que se você não respeitar o policial, se você não respeitar o auditor fiscal, você vai ser punido, você vai ter sofrer uma sanção. Essa é a força da coercibilidade. Discricionalidade é a escolha, né, que a pessoa tem no caso concreto. A não ser que exista um caso de ato vinculado, né? Então, assim, caso de alvará e licença, a administração pública não escolhe, igual no caso da formação da OCIP, né? A OCIP, se você cumprir os atos, os respectivos atos, você terá direito a ter esse termo de parceria com a administração pública. Então, esses são os atributos, mas também temos os requisitos do ato administrativo. Nos requisitos, nós temos competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência e finalidade da forma são vinculados. O motivo e objeto, ora são discricionários, ora são vinculados. Isso aqui você pode atestar por meio da aposentadoria compulsória, né? Existe o cara que é chefe da repartição pública, ele pode te aposentar compulsoriamente
aos 75 anos de idade? Não, ele não pode, ele deve te aposentar compulsoriamente, então ele não escolhe, tá? Então, o motivo e objeto é algo que se varia. O motivo é aquilo pelo qual o cara vai trabalhar. O objeto é o verbo que ele vai aplicar em si. Competência, finalidade de forma. Você está numa repartição pública e pede para sair de férias. Ou você pede a remoção de um lugar para o outro. Então você tem a competência, finalidade de forma. O motivo é vai dar as férias ou não vai dar férias? É o objeto, é o verbo. Agora, o objeto, né, é o verbo e o motivo é o motivo pelo qual a pessoa em si ela vai ou não trabalhar. Certo? O poder de polícia tem mais coisas interessantes, tem as quatro fases também do poder de polícia, né, que as fases externas elas são delegáveis, não são delegáveis, né, que é a criação da lei e a punição em si, mas o meio, a fiscalização ali e a concessão, às vezes, né, de uma CNH, ela é delegável para o particular. Esses conteúdos foram vistos, né, por meio de desenhos, e agora eu vou passar aqui naquilo em que nós não vimos por meio de desenho. Falamos de uma questão de direito administrativo entre o conflito entre o princípio da eficiência e o princípio da hierarquia. Um servidor público qualquer, ele opta por não respeitar o superior hierárquico dele porque ele diz que está muito ineficiente a prestação do serviço público e ele é mais rápido. E aí, em virtude do princípio da eficiência, ele pode deixar de obedecer? Não pode, ele tem que obedecer o princípio da hierarquia. Os agentes não possuem liberdade plena por ser órgão e devem cumprir a lei, devem respeitar ali a logística do princípio da hierarquia. Controle finalístico dentro do recurso administrativo impróprio, né? Você sabe que às vezes a União cria uma autarquia e na criação dessa autarquia já foi estabelecido que, na lei, eventual conflito acontecendo dentro da autarquia vai ser resolvido pelo ministério que está vinculado a ela. Você criou ali uma autarquia relacionada ao transporte, Agência Nacional de Transporte Terrestres, uma agência reguladora. Pô, o Ministério do Transporte que tinha recomendado a criação dessa ANTT. Então, consequentemente, eventual conflito dentro da ANTT será supervisionado ali pelo Ministério do Transporte, tá? Bom, lembrando que essa supervisão não é hierárquica, é de controle de finalidade, não é controle hierárquico. Falamos sobre a acumulação de cargos públicos, né? Dois cargos de professores, dois cargos de profissional da saúde, dois cargos de professor. Você pode ser professor do município, professor também da União. Você pode ser professor de uma escola de crianças, enfim, de artes e também ser professor de física quântica numa universidade federal. Ao mesmo tempo, você quer ver a criatividade de uma criança e você quer ver toda a tentativa de se libertar do ser humano adulto, tá? Enfim. Seja como for, você pode ser professor nas duas localidades, desde que haja compatibilidade de horários, tá? Você também pode ser profissional da saúde em duas situações respectivas, com profissão regulamentada. Você pode ser médico militar e também você pode ser dentista, às vezes, né, da Polícia Civil. Você pode acumular, então, dois cargos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Também pode acumular um cargo de técnico com um cargo de professor. Você pensa, o juiz ele pode ser o quê? O juiz ele pode ser professor de uma faculdade, é um cargo técnico científico. Juiz, promotor, membro do INSS, essas pessoas todas, né, escrevente técnico judiciário, são técnicos. Os técnicos, a analista do TRF, tem essa especialização, ela pode acumular com um professor. Tal que você não pode acumular dois cargos de técnico, técnico do INSS com técnico, né, escrevente técnico judiciário, isso você não pode fazer, tá bom? Lembrando que tem que respeitar o teto do Supremo Tribunal Federal, o valor em si, né, da remuneração, mas é isoladamente. Se você for juiz, você recebe um tanto e recebe outro tanto numa faculdade federal, né, trabalhando como professor em si. Você pode receber separadamente os dois valores? Você pode receber, sim, separadamente os dois valores e, isoladamente, cada um deles pode chegar próximo do teto do Supremo Tribunal Federal. Então, é possível ganhar mais do que o teto do STF? Sim. Se for profissões isoladas, isso é possível, sim. Beleza? Sobre a ação civil de improbidade administrativa, nós comentamos aqui também que não tem prerrogativa de foro, igual na ação popular. Outra coisa importante sobre a indisponibilidade de bens, que é o quê? Somente até o valor do dano que foi causado. Imagina que o seu avô ele é corrupto, ou ele foi corrupto, e aí, enfim, ele causou um prejuízo da administração pública de R$ 1 milhão. Ele tinha um patrimônio de R$ 5 milhões. Quando ele morreu, a herança em si não vai ser alcançada os R$ 5 milhões, somente aquele R$ 1 milhão, que é o prejuízo que ele causou à administração pública. Tá? Lembrando que isso é uma coisa que acontece, né, relacionada às situações dos prejuízos que ele causou à administração pública. Se ele tiver que pagar algum tipo de multa criminal, isso não se estende aos herdeiros, tá? A punição dele, né, com a morte dele, ela foi extinta totalmente pela punibilidade, né? No caso concreto, extinta a punibilidade por conta da certidão de óbito, que é a morte dele em si. Tá bem? Sempre sobre os bens públicos, eu não falei muito bem sobre eles, mas temos os bens de uso comum do povo, os bens especiais e os bens dominicais. Os bens de uso comum do povo são as praças, né? E as praias, agora, os de uso especial, você tem o gabinete do juiz, você tem uma biblioteca, e os dominicais são aqueles que perderam a afetação especial em si. Esses bens eles podem ser alienados. Todos os outros não podem ser alienados, não podem ser, não prescrevem e não são penhorados, tá bom? Até os bens dominicais, porque os bens dominicais só podem ser vendidos, mas não podem ser penhorados também. Lembrando que os bens das estatais, né, é interessante você lembrar, os bens das estatais
Esses bens em si, que são as sociedades de economia e empresa pública, eles são penhoráveis. Eles só não são penhoráveis se eles forem, estiverem vinculados totalmente ali com as atividades das próprias estatais em si, no caso, com as atividades relacionadas, perdão, né, à prestação de serviço público. Tá? Esses bens em si, eles não podem ser penhorados. Sobre direitos humanos, eu também não comentei ontem, não sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu, de verdade. Direitos humanos, né? Só que assim, eu não comentei, mas aqui a gente já falou até enjoar, né? Os quilombolas, eles têm direito a quê? Eles têm direito, definitivamente, aos títulos das terras em que eles habitavam? Sim. Precisa comprovar boa-fé? Não precisa comprovar boa-fé, tá? Então, o que é melhor? A proteção à cultura deles, à ideologia, ou o título definitivo das terras? O título definitivo das terras. Beleza? Tranquilo? Sobre consulta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não precisa de petições individualizadas, tá? Enfim, é mais fácil você pegar uma petição geral de vários presos ou pegar uma petição individual de cada um deles. Lógico que o geral é mais fácil, então você assinala essa alternativa que está mais relacionada com o caso concreto em si. Tá bem? Beleza? Lembrando que a Comissão Interamericana, ela recomenda uma conciliação. Se não for possível conciliação, ela faz o primeiro informe, faz o segundo informe, e se ninguém respeitar as recomendações da Comissão Interamericana, aí vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Beleza? Gente, lembrando que as sentenças internacionais, elas não são homologadas pelo STJ, a sentença internacional é aquela feita pela Corte Internacional de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Não é de um Estado estrangeiro. O Estado estrangeiro é um país. As sentenças de Estados estrangeiros, sentenças alienígenas, se elas vierem no Brasil, para serem executadas, devem ser homologadas pelo STJ. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. O inventário também pode ser processado aqui no Brasil. Lembrando que as regras, né, do local da celebração, certo? Testamento, regras do local da celebração. Sucessão de estrangeiros recebe a lei brasileira, se não for mais benéfica a lei estrangeira. Tá bem? Gente, realmente esse assunto aqui de direitos humanos, eu acabei não falando ontem também, mas é um assunto que nós já tínhamos tratado bastante. Essa aula de revisão ficou enorme e também foi fraquíssima, né? Mas fazer o quê? É isso aí. Gente, foco, força, fé, fada, bolinho, estudo. Vamos que vamos.